E começamos, Tanguy, falando dos 3 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia e também do fim da guerra. É isso? Será que teremos o fim da guerra ao longo dos próximos dias? Rapaz, Daniel Souza, boa noite para você. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá para esse bate-papo 805, Daniel. Dá aqui as boas-vindas para o pessoal que nos acompanha no YouTube, né? Pessoal que nos acompanha ao vivo aqui no chat e também pessoal que nos acompanha na versão gravada, né? Quando a gente joga esse episódio lá no Spotify, em qualquer aplicativo da sua preferência. E, Daniel, a gente teve hoje, de fato, um dia muito movimentado, não é para menos. A gente tem uma efeméride importantíssima hoje, que são os 3 anos da guerra, né? Sempre lembrando que no dia 24 de fevereiro de 2022 iniciou-se a invasão que a Rússia chama até hoje, Daniel, de Operação Militar Especial. A gente teve hoje, Daniel, um dia cheio de significados, né? Um dia cheio de movimentações. E eu queria dividir essa minha fala aqui, Daniel, em algumas partes, né? A primeira delas é que a Ucrânia realizou em Kiev um evento, Daniel, que vem acontecendo todos os anos, né? Desde o início da guerra, que foi um evento no qual foram convidados os principais aliados da Ucrânia. Né? Então, líderes europeus, principalmente, visitaram Kiev para marcar esses 3 dias da invasão russa. O Trudeau, né, o primeiro-ministro canadense, esteve lá também. E o que mais chamou atenção, Daniel, na verdade, não foram exatamente aqueles que estiveram presentes, mas sim a ausência de qualquer representante do país que mais apoiou a Ucrânia militarmente desde então, que foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos não mandaram nenhum representante. Tivemos uma presença, Daniel, de algumas figuras importantes, né? Então, a presidente da Comissão Europeia, por exemplo, a Ursula von der Leyen, esteve presente. O presidente do Conselho Europeu, que é o português Antônio Costa, líderes do Canadá, Dinamarca, Islândia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Noruega, Espanha e Suécia estiveram presentes. Alguns outros, Daniel, alguns outros líderes falaram por videoconferência, então líderes da Albânia, Reino Unido, Croácia, República Tcheca, Alemanha, Japão, Moldávia, Países Baixos, Polônia, Suíça e Turquia deram pelo menos uma palavra, né, para marcar esse momento dos 3 anos da guerra. Durante esse encontro, Daniel, o que mais chamou a atenção foram as perguntas que foram feitas para o Zelensky, ele falou sobre isso, dessa negociação entre a Ucrânia e os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos estão agora dialogando diretamente com a Rússia e o Zelensky ele está cobrando, vem cá, como é que vai ser, vai ajudar a gente, e o Trump colocou uma condição que é, olha, eu te ajudo se você me transferir as suas terras raras, né, aqueles minerais que são fundamentais para tantas atividades econômicas. E hoje, Daniel, ficou bastante claro que a Ucrânia está negociando com os Estados Unidos para ceder acesso às suas riquezas minerais e que o Zelensky espera fechar o acordo em breve. A meta colocada pelos Estados Unidos, Daniel, era que fossem transferidos recursos avaliados em 500 bilhões de dólares da Ucrânia para os Estados Unidos. E o que está pendente nesse momento, isso foi uma informação de hoje, o que está pendente agora é que a Ucrânia espera fechar esse acordo desde que haja garantias de segurança para a Ucrânia. Me parece o mínimo, né? Então, olha só, eu continuo te ajudando aí se você me ceder as suas terras raras. E aí você faz um acordo no qual você faz uma troca. Olha, beleza, então eu te cedo as terras raras e você me oferece garantia de segurança. Os Estados Unidos, no entanto, não querem oferecer garantias de segurança. E aí o que a Ucrânia está dizendo é, porra, mas aí não, porque eu vou ficar vendido, né? Eu vou te ceder o que eu tenho de mais importante aqui e você não vai me oferecer essas garantias de segurança. O que é mais maravilhoso nisso, Daniel, mais maravilhoso que eu digo, complicadíssimo, né, em termos geopolíticos, mas que é uma jogada muito interessante e ousada, é que quem se ofereceu, por exemplo, para ceder minerais e alumínio para os Estados Unidos foi um outro ator, Daniel. Quem foi? Foi a Rússia, Tanguy. E nesse sentido, o que parece ser o objetivo de Donald Trump é celebrar um acordo econômico com a Ucrânia e com a Rússia ao mesmo tempo. Quer dizer, você consegue os minerais raros da Ucrânia ao mesmo tempo em que você firma ali uma parceria na área de alumínio com a Rússia. Você também tem a Rússia sinalizando que pode aumentar as exportações de minerais para os Estados Unidos, ou pode oferecer minerais para os Estados Unidos. O Trump, nesse sentido, se mostra muito focado em buscar benefícios materiais para os Estados Unidos em toda essa negociação, por considerar que esses benefícios são estratégicos. A gente chegou a falar aqui no Petit Jornal
que a Rússia já prepara algum tipo de mecanismo, algum tipo de arranjo para receber de volta empresas ocidentais que saíram da Rússia depois do início da guerra, notadamente empresas americanas. Claramente isso deve ter sido sinalizado pelo Trump e deve ter sido aceito pelo Vladimir Putin como uma possibilidade em todo esse arranjo, em toda essa negociação. É uma nova América que surge, Tanguy, onde você está preocupado apenas em maximizar os benefícios para os Estados Unidos e se você tiver que atropelar aliados por conta disso, azar dos aliados. Se você tornar o mundo um lugar mais inseguro por conta disso, azar do mundo. O foco do Trump é bater no peito e dizer conseguir o melhor acordo possível para os Estados Unidos, conseguir parcerias comerciais e econômicas importantes e favoráveis a nós, e ainda de lambuja terminei a guerra. Quer dizer, olha o acordo maravilhoso que eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo um acordo que interrompe a guerra, os Estados Unidos não têm mais que bancar o esforço militar ucraniano, consigo as terras raras da Ucrânia, consigo minerais da Rússia, consigo que as empresas americanas voltem para a Rússia, voltem a ter lucros na Rússia. O que falta? Falta apenas você ir para a galera e comemorar, pelo menos na visão do Donald Trump, e se o mundo vai ficar mais instável, se a Europa vai ficar na mão ou se a Ucrânia vai ser retalhada, azar de quem ficou pelo caminho. E no meio disso tudo, Daniel, a gente sabe que ano após ano, nessa data, né, no dia 24 de fevereiro, né, que é o aniversário do início da guerra, a ONU costuma aprovar uma resolução que sempre tem o apoio dos Estados Unidos condenando a guerra. Né? A gente está falando aqui sobre a Assembleia Geral da ONU. Esse ano agora, Daniel, foi feita uma resolução, foi redigida uma resolução. Os Estados Unidos pediram uma série de modificações nessa resolução, basicamente tentando ali aliviar um pouco as críticas à Rússia. A justificativa americana a gente está negociando, de repente aí, deixar a Rússia de lado nessa negociação talvez não seja do interesse de todos, né, para conseguir uma solução para a guerra. E no fim das contas, Daniel, os Estados Unidos votaram contra a resolução. A resolução passou na Assembleia Geral da ONU. Importante lembrar que na Assembleia Geral não existe poder de veto, então a maioria dos países votou a favor. Quem liderou, quem capitaneou essa resolução foi a Europa, né, os países da União Europeia. Então a resolução foi aprovada, mas os Estados Unidos votaram contra. Já no Conselho de Segurança, Daniel, onde estão Estados Unidos e Rússia, foi aprovada uma resolução falando sobre a guerra com um tom extremamente neutro. Ou seja, não é um tom que condena a Rússia, não é um tom que joga uma responsabilidade sobre qualquer um dos atores. É uma resolução que fala muito mais no sentido de precisamos solucionar a guerra, né? Algo que não aponta dedos. A gente sabe que no Conselho de Segurança não vai passar também, porque a Rússia tem poder de veto, os Estados Unidos também. Então foi passada uma resolução que, com o apoio dos Estados Unidos, foi muito mais tranquila com relação à distribuição de responsabilidades.